Bem-vindo à Clínica Psec, Clínica de Psicologia e Educação Quaglia. Uma clínica feita para você e para aqueles que você ama. Uma clínica pensada no seu bem-estar, com ambientes aconchegantes e com todo o cuidado para deixar você bem mais confortável. Realizamos avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica para um acompanhamento completo da sua saúde mental e cognitiva. Aqui, cuidamos do amor da vida de alguém, oferecendo psicoterapia comportamental, psicoterapia cognitivo-comportamental, terapia de casal e um atendimento especializado para as pessoas idosas. Com uma equipe especializada, trabalhamos com psicomotricidade, psicopedagogia, reforço escolar e fonoaudiologia. Todas essas áreas envolvem aspectos cognitivos que auxiliam muito o desenvolvimento das crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nosso espaço foi pensado para o seu bem-estar, com um ambiente acolhedor e com toda a acessibilidade necessária para o atendimento das pessoas idosas ou com alguma necessidade especial. Aqui você encontra acolhimento, cuidado e dedicação. Clínica Psec, uma clínica feita para você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Estar, um podcast que é feito para você, para vocês, hoje dia do namorado, daí olha todo mundo aí juntinho, e a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês comemorando esse momento, né, na vida das pessoas, e hoje o nosso assunto vai envolver muitas questões de relacionamentos. Eu acho que é muito importante aí para os namorados estarem acompanhando a gente também, né? E falando para vocês, né, que aqui é aquele lugar que você pode estar bem, pode estar mal, mas não pode estar sem você. Que essa que é a ideia. Passar um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, um quentinho no coração aí para todo mundo. Porque a gente, nessa segunda temporada, né, estamos aqui realmente olhando muito mais os temas emocionais, os temas que mexem com as pessoas e que, principalmente, aqueles temas que tem muitas dúvidas. Nossa, como é que isso acontece? Como é que eu estou nessa história? Eu vejo que tem muitas pessoas que assistem o podcast aqui e se identificam muito. Então, essa que é a nossa ideia, né? Então, assim, agradeço muito aí todos vocês que estão acompanhando. Me apresentando, sou a Claudiane Quaglia, sou psicóloga, neuropsicóloga, gerontóloga e diretora da Clínica Psec. E hoje estou aqui juntamente com a Aline Marcelino, que, como eu sempre digo para vocês, duas, hoje três, né, psicólogas. E muitas perguntas, né, Aline? Isso aí, gente. Muito obrigada aí por estar nos recebendo. Feliz Dia dos Namorados, ó, coraçõezinhos. Eu queria abrir hoje o programa, mas não rolou, com uma música romantiquinha, corações borbulhando, entendeu? Mas eu mandei ideia pro Rodrigo muito em cima da hora, ele falou, olha, agora em cima da hora não rola. Mas feliz Dia dos Namorados. E assim, um prazer enorme estar com vocês. Aline Marcelino, sou psicóloga clínica, psicóloga jurídica, graças à pessoa que está aqui na minha frente, que foi ali quem acho que eu estudei, a minha professora, estudei os 5 anos de faculdade com ela, desde o desenvolvimento infantil até a hora que a gente chegou no fight lá da psicologia jurídica.
eu tenho especialização, né, na área, estou fazendo pós em neurociência, atuo como assistente técnica, trabalho muito, que é engraçado, relacionamentos caem para mim, assim, que às vezes o Uhum. paciente vem, eu não tenho nem ideia do que é, vem ali, relacionamentos. Mas eu vou apresentar alguém, assim, hoje, que para mim é muito especial, que ela faz parte até hoje em sessão atendendo, eu lembro de alguns conhecimentos que eu aprendi com ela, muita coisa, me deu base para depois seguir em frente e fazer especializações, cursos, né? É minha sempre professora, eterna professora, Regina Andréa Vicente. Ah, gente, ela é psicóloga há 32 anos. Ela é mestre em psicologia clínica, terapeuta de casal e família. Então, hoje, no Dia dos Namorados, eu não via ninguém mais capaz aqui de falar sobre isso, porque ela conhece tanto o lado bom como o lado nem tão bom assim, vamos dizer, né? Regina, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Hoje meu coração tá quentinho. Sim, sim, olha que coisa O boa. amor está no ar, O né? amor logo vier. Obrigada, meninas, Cláudia, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, né? Você me deixa emocionada, assim, Aline. Você sabe que eu sou chorona, né? E, e para o professor é muito gratificante, né? Trabalhei 23 anos, né, como professora na Unip, me desliguei em dezembro do ano passado. E para o professor é muito gratificante, né? Ver isso, né? Que a gente jogou sementes e que elas cresceram, ficaram bonitas, né? É. E ver que você, né, tá aí profissionalmente se destacando, né, com esse podcast tão importante com a sua parceira, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, né? E estar com esse tema, né? Tão Uhum. importante hoje num dia, né? Que o amor está no ar mesmo, né? Então, É. de fato, vamos pôr esse Sim, amor no ar, é. né? Realmente, essa que é a ideia, né? Prazer enorme estar aqui. E a gente agradece muito, Regina, porque a gente sabe assim, eu fico muito feliz quando eu recebo professores de psicologia, porque é aquela ideia. Se a gente enxerga mais longe, né, porque se apoiou nos ombros de gigantes. Eu vejo que os Uhum. professores são grandes gigantes na nossa história. Então eu só tenho a agradecer, Obrigada. porque cada momento, cada estudo vem na memória os professores e valorizando essa profissão. E que nem você falou, até dezembro, mas eu acho que hoje ver, né, os frutos daquilo que você semeou Sim. é muito gostoso e tem muito para semear. Podcast é uma das madeiras também de estar aí semeando e passando muita informação, que eu sei que você é Uhum. mestra nesse sentido, né? E falando um pouco sobre essa questão de relacionamentos, que eu digo que na Aham. psicologia vai ano, vem mudanças, vem modismos, mas relacionamento afetivo, né? Uhum. Como isso é forte na vida do ser humano, como que o ser Uhum. humano se entrega de diferentes formas, de uma forma que muitas vezes pode ser acolhido, fazer um bem maravilhoso, mas tem vezes também que pode fazer um mal, né? No sentido de Uhum. excessos, de preocupações e aquela palavrinha, né? Ciúmes. Como que é lidar com Uhum. isso? Como que é essa questão de estar com uma outra pessoa, aquela pessoa é minha? Muitas vezes as pessoas têm essa lógica, né? Uma posse, Uhum. algo nesse sentido. Como que é para você ver essas questões de relacionamentos afetivos? Você percebe isso também, essa angústia das pessoas, dos seres humanos, em relação a relacionamentos afetivos? Uhum. Sim, né? Acho que pegando um gancho aí na sua fala, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quanto o ser humano é gregário, né? Uhum, A gente gosta de gente, né? Por incrível sim. que pareça, né? Com a humanidade que a gente tem hoje, mas a gente continua gostando de gente, né? Então, Uhum, nós somos seres gregários, e isso a gente tem, assim, tanto na nossa evolução, que foi uma uhum, das coisas que garantiu, né, a nossa sobrevivência e perpetuação, quanto no próprio desenvolvimento psicológico, né? Então, uhum. quer dizer, os vínculos, eles são muito importantes para nós, né? Então, eles definem a forma como a gente vai gerenciar a nossa vida, né? E então, esse autor, né, que a gente estava conversando antes, né, que a Aline estava citando, que é o Slutsky, ele fala muito, né, dessa questão, o quanto que a nossa saúde mental
ela é pautada nos nossos vínculos. Uhum. Então, quanto que ele é importante. Então, assim, o relacionamento afetivo, ele sempre é muito importante para nós, né? Agora, eu acho que a gente tem que lembrar também de questões que são sócio-históricas, né? Essas questões sócio-históricas, elas trazem uma importância dentro da nossa realidade hoje, uma importância muito grande para essa díade dos relacionamentos afetivos sexuais, Uhum. né? E que essa acaba sendo uma das questões e dos problemas dos relacionamentos afetivos sexuais, né? Que com as nossas últimas configurações, né? E aí a gente, né, pode falar isso muito claramente pós-Revolução Industrial e tudo. Sim. Nós temos, assim, muitas expectativas dentro do relacionamento sexual, né? Uhum. Então, os nossos pares, eles acabam sendo responsáveis por muitas funções, né? E Uhum. então, a pessoa tem que ser nosso parceiro, Uhum. tem que ser nosso amigo, tem que ser nosso amante, tem que ser par no cuidado dos filhos, é sócio. Uhum. São muitos ovos no mesmo cesto, né? Sim. Difícil, né? É. E isso por si só gera muita tensão, né? Já diz o dito, não é? Que a gente não deve pôr todos os ovos no mesmo cesto. Mas Aham. no caso, nos relacionamentos afetivos, é isso que acontece. Uhum. Então, por isso gera essa tensão, essa preocupação com os relacionamentos, né? Porque é muita coisa depositada num único tipo de relação, né? E aí aparecem as questões como ciúmes, por exemplo, né? É o medo de perder isso. Porque tá Aham. tudo no mesmo cestinho, né? Uhum. Então, quer dizer, os nossos relacionamentos afetivos, eles são importantes, mas eles não precisariam estar tão depositados nessa unidade, Uhum. né? Que é essa unidade familiar, eles poderiam estar mais pluralizados, por exemplo, né? Uhum. Como pretendem hoje os relacionamentos não monogâmicos, por Sim. Sim. exemplo, né? Uhum. E então, quer dizer, a gente começa a ver agora, século XXI, talvez uma transformação aí de como as pessoas vão se vincular e como elas vão distribuir esse afeto, né? Uhum. Mas o fato é que nos últimos tempos, e bons tempos, né, a Sim. gente tem essa configuração muito circunscrita, né? Aham. Dentro das famílias, em especial dentro dessa díade, né? Desse relacionamento afetivo sexual. Então, muita coisa, muito peso. E Uhum. assim, porque assim, o ciúmes, ele é natural do ser humano ter um pouquinho, né? Uhum, Meu, ok. Difícil quem não tenha ciúmes de nada nem de ninguém, né? uhum, Porém, tem alguns casos que eu vejo, inclusive já atendi alguns casos que foge, eu não gosto desse termo, mas foge da naturalidade, vamos dizer assim, da uhum, normalidade, né? uhum, Entre aspas, muitas aspas. Porque aí você vê que a pessoa, ela deixa de viver para viver a vida do outro. Então, em vez de trabalhar, a pessoa vai atrás do trabalho da outra pessoa para ver se ela tá lá. Tem alguns que chegam até a cometer crimes, e hackear celular, hackear uhum. alguma coisa ali para saber o que que aquela pessoa tá fazendo. E algumas vezes eu vejo que tem ali até um delírio, alucinação, alguns pontos ali. Já Uhum, peguei casos assim, porque é assim, se a pessoa dá carinho, ela não tá. Ah, tá dando carinho demais é porque tem outra. Se não dá carinho nenhum e fica mais seca assim, ah, é porque tá com vergonha de mim. E aí fica muito difícil pro outro se comportar, né? Viver, porque eu não sei se eu dou carinho, não sei se eu não dou. E acaba tornando uma angústia, né? E na vida da pessoa. Dentro desse cenário, Regina Andréia, você percebe ali o- se tem ali, se isso venha de um transtorno, uhum, né? Tipo síndrome de Otelo, ou até esquizofrenia, ou border também, que tem aquele medo de perder, né? O outro, a necessidade do outro. Ou é algo que foi reforçado pela história, um pouco dos dois? O que que você me conta aí sobre isso? Então, né, eu acho que é aquela história, né, que o ser humano, ele é muito complexo.
Então, assim, eu pessoalmente, eu tenho muita dificuldade de encaixotar as pessoas em diagnósticos, Uhum. né? Então, porque eu acho que nunca representa, né? Então, eu acho que os diagnósticos, na verdade, eles acabam servindo mais para os profissionais, que têm que estabelecer alguns padrões Uhum. para pensar em condutas e procedimentos, do que de verdade representam o fenômeno, né? Aham. Então, essa é uma primeira questão que é muito minha, E né? eu acho perfeito, Agora, o que eu penso é o seguinte, né? Dentro de uma relação, a gente vai ter que entender assim, o que que acontece naquela relação, né? Então, é algo que é desta relação, por exemplo, é uma relação que ela tem os ciúmes ali como parte de um padrão de comunicação das pessoas, Sim, tem isso, Uhum. muito né? isso. Sim. Então, é isso. Ou não. Ou a gente está falando de casos como muito que nós vimos, Aline, nas delegacias, Uhum. né? Que são casos que muitas vezes ali tem uma relação que ela está muito adoecida. E às vezes ela tem a ver com uma questão de uma das pessoas, né? Então, por exemplo, a gente viu nas delegacias o quanto que existe uma associação de violência com o uso de substâncias. Sim, Não que uma coisa gera a outra, mas como um fator de risco. E a gente sabe que o abuso de álcool, muitas vezes, ele traz delírios de ciúmes, sim. né? Uhum. Então, em que medida isso está presente, né? Então, acho que assim, é uma questão que a gente tem que avaliar muito dentro dos casos, né? Então, do que se trata? Mais do que a gente tentar pensar assim, ah, não, é uma personalidade X e que essa personalidade leva. Tanto é que tem pessoas que têm um relacionamento que muitas vezes ele não é um relacionamento bom, né? Não é um relacionamento satisfatório e se separa daquela pessoa e depois tem um relacionamento ótimo. Sim, Uhum. Então, acho que a gente tem que ver com muita cautela, né? muita E, calma nessa hora, né? e esse olhar mais amplo, né? Porque assim, a gente Aham. sabe que existem, vamos dizer, alguns indícios em relação à questão de ciúmes. Pode ter sido questões de insegurança da pessoa, pode ser questões aprendidas no ambiente familiar, uma família em que Uhum. as pessoas eram muito ciumentas, ou uma família que Uhum. negligenciava também e que não Sei. dava atenção. Então, tem vários fatores. Uma pergunta que as pessoas até questionam muitas vezes comigo. Comecei Uhum. um relacionamento. Essa Sei. pessoa está com ciúmes, é ciumento. Uhum. Ah, vai passar porque é só no começo. Quando que a pessoa começa a entender um pouco que aquilo não é só aquele cuidado, aquele zelo, mas que começa a ser um pouco além. Porque no início, as pessoas tendem a ter esse grudinho maior, né? Ah, manda Uhum. mensagem toda hora, o que que você tá fazendo? E aí, querendo Uhum. investigar muitas coisas da vida do outro. E é assim, Uhum. mas eu acho que é porque tá iniciando o relacionamento, deve ser um cuidado. E quando isso começa a tomar uma outra proporção, tem como a pessoa entender um pouco, olhando talvez a questão familiar, como que ela pode ter Uhum. esse sinal de alerta, que é algo patológico, vamos assim dizer? Uhum. Então, eu acho que as pessoas sempre têm que pensar que os relacionamentos, eles devem garantir a oportunidade de desenvolvimento das pessoas, Uhum, né? Então, eu acho que deve ter sempre isso em mente. Então, é um relacionamento que está permitindo que eu me desenvolva, uhum, né? Eu me desenvolva da forma mais ampla, né? Que eu me desenvolva como pessoa, me gera a vontade de aprender mais, é uma pessoa que me desafia, é uma pessoa que me traz a vontade de querer mais coisas com essa pessoa, de pensar em projetos, né? uhum, É uma pessoa que me instiga a buscar mais conhecimento, a buscar que eu me desenvolva mais para estar com essa pessoa. Então, se é um relacionamento que promove desenvolvimento, é um relacionamento que é saudável. A uhum, outra questão que eu acho que a gente tem que pensar é um relacionamento em que eu tenho uma comunicação aberta. Então, uhum. uma das coisas que a gente vê em consultório, né, é grande parte dos problemas dos casais é porque é um casal que não tem uma boa comunicação. Sim, Boa uhum, parte dos problemas vem com isso, né? Então, é um relacionamento que eu consigo conversar, uhum, é um relacionamento que eu consigo negociar, porque isso vai trazer a qualidade do relacionamento. sim, Porque, veja, eu me relacionar com alguém implica eu negociar coisas o tempo inteiro, não é assim? Sim. uhum,
Ah, vamos dormir? É uma negociação. Sim. Uhum. Vamos comer pizza? É uma negociação. É assim? Uhum. Então, o tempo inteiro a gente está negociando. Então, é alguém que eu consiga negociar? Ou é alguém que eu não consigo negociar porque a pessoa não me ouve, por exemplo? Sim. Porque a pessoa é autoritária, por exemplo, e eu não consigo negociar nada. Então, como eu vou ter uma relação satisfatória se eu não consigo me comunicar e eu não consigo negociar, né? Uhum. Então, a questão dos ciúmes passa por aí. Sim. Então, se a pessoa está implicando com a minha roupa, por exemplo, eu consigo conversar com a pessoa sobre isso, Uhum. né? Eu consigo falar assim, olha, faz sentido, ou faz sentido. Ah, ok, entendi, porque você não quer que eu vá com saia no campeonato de futebol, Sim. ou não, né? Uhum. Então, eu consigo negociar. Então, se eu consigo negociar essa própria questão dos ciúmes, que pode ser uma insegurança da outra pessoa, como você estava falando, né? Uhum. Pode ser pautado ali em padrões familiares, em questões da pessoa que não desenvolveu. Então, eu consigo negociar isso? Se eu consigo, o meu relacionamento está satisfatório. Agora, um relacionamento que eu me sinto coagida, não Uhum. garante meu desenvolvimento. Sim. Um relacionamento que me diz o que eu tenho que fazer. Meu desenvolvimento também não está desenvolvido. Eu não tenho autonomia. Eu estou Aham. lá atendendo o desejo do outro só. Isso não me garante desenvolvimento. Então, não é um relacionamento saudável. Então, eu acho que, né, esses pontos que a gente tem que ter muito claro para Uhum. saber qual é o momento de ficar ou sair fora. E Sim. isso é desde o momento zero. Desde o início ali já dá para ir Desde avaliando. o Aham. momento Sim. zero, né? Porque não importa que é o começo, porque no começo a gente vai dando exatamente o tom da relação. Sim. Né? Porque se você vai permitindo, concedendo um monte de coisas no começo, como é que você não muda a regra no meio do jogo, não é isso? Uhum. Premissa básica, né? A gente não muda Nossa. as regras no meio do jogo. Nossa, que gostoso escutar Uma isso, que coisa delícia, não é? boa. Nossa, eu tô me sentindo em aula, tô anotando igual eu anotava nas aulas Aham. aqui. Não, acho que assim, quantas pessoas entenderem essa lógica, porque quando as pessoas se envolvem no relacionamento, eu vejo que vem é um encontro de carências, né? Assim, Uhum. a família trata de um jeito e tal, mas quando eu encontro alguém que acolhe aquela minha carência, que acolhe aquela minha insegurança, a pessoa meio que fala assim, meu Deus, achei aqui o meu lugar. E para não perder, aí ela fica submissa, né? Ela, ele, a tudo, a todas as regras, a todas as situações. Uhum. Então, isso eu acho que o que você trouxe dá uma luz realmente para as Sim, pessoas pensarem de outra forma, sim, né? sim. E quando você fala ali da comunicação, aí hoje eu vou lembrar direto aqui de momentos de aula. Aham. E que é algumas coisas que eu aprendi ali com a Regina que não saem da minha. Entrou na minha memória assim de maneira que grudou, ficou grudadinho lá. E eu lembro da aula que a gente teve sobre ruídos na comunicação. Uhum. E ela dá um exemplo em aula que é assim: o gato do vizinho. Lembra do gato do vizinho? Talvez se você não se lembra, eu lembro muito bem. Agora fala a aula Eu pra vou gente. Vai lá. explicar. O Olha, gato. você lembra mesmo. Olha, espero que sim. O gato do vizinho. Quando eu falo gato do vizinho, você pode entender o quê? Vou falar o gato do vizinho, o que você pensa, Claudiane? Um bichinho que o vizinho tem. Sim, Uhum. pode ser. Mas também pode ser que o vizinho é um gato Uhum. bonito. Ou pode ser até que seja a internet dele, que é de O gato. gato, a Aham. energia de gato, né? Que a gente chama. Então, se eu simplesmente pego e falo o gato do vizinho, fica Uhum. muito amplo, Uhum. né? E aí que vem os ruídos na comunicação, Sim. que é a dificuldade de conversar. Porque quantas vezes a gente não vem e Uhum. fala assim, alguém para alguém, nossa, ai, tô tão cansada hoje, a pessoa, ah, você tá cansada de mim. Uhum. É Ou verdade. então você vira e Sim. fala assim, ai, que fofinho, sua roupa, que fofinho isso, fofinho aquilo. A pessoa, fofinha? Quer dizer que você tá falando que eu tô gorda. Aham. Você só tá achando bonitinho, querendo dar um elogio, né? Uhum. E como que isso atrapalha a Sim. comunicação, né, Regina? Sim, e aí a gente tem uma questão, né, que eu acho que é muito específica dos relacionamentos que a gente tem de longo prazo, e aí em especial esses, né, que são Uhum, os afetivos sexuais, que é a questão do quanto a gente tem uma convivência de longo prazo,
E o quanto a gente começa a se comunicar a partir de pressupostos. Uhum. Porque eu conheço tanta pessoa que aí o que que acontece? A pessoa começa a falar, aí eu começo a pensar, né? Começo com o meu monólogo ali interno, Uhum. já sei o que vai dizer. Ah, já sei, falei aquilo, Uhum. já vai dizer tal coisa. Ah, fez essa cara, eu já sei o que quer dizer. Sim, nossa. E então, isso são pressupostos. E aí eu começo não a ter um diálogo com a pessoa, mas eu passo a me pautar no meu monólogo, Uhum. que é dessa história. Mas veja, isso é um ruído, porque Sim. não é porque eu conheço alguém que eu sempre vou saber o que a pessoa vai pensar ou vai dizer. Até Uhum. porque a gente muda o tempo inteiro, Sim. né? E então, quer dizer, eu preciso ouvir de verdade, né? Uhum. Eu preciso, de fato, ter uma escuta atenta, né? Já diz Uhum. o dito, né? Que não é à toa que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Sim. Sim. Então, Ótimo. é isso, a gente tem que ouvir, né? Ter uma escutativa, mesmo que seja alguém que eu conheça muito. O que essa pessoa está me dizendo? Uhum. Porque senão o ruído é o meu ruído interno, né? Sim. E o Uhum. quanto que o ruído acaba gerando o ruído interno, porque Aham. é como você falou, né? Já fez essa cara, mas aí vamos pensar que alguém que toda vez que eu converso, a pessoa vira e fala: Ah, é porque Uhum. eu tô gorda, então, porque você não gostou disso? Sim. Você começa, se eu falar isso, já sei o que ele vai Uhum. falar, Sim. e aí começa a girar uma ansiedade, porque aí depois a pessoa fica com a cara meio fechada. Mas o que que eu Uhum. fiz de errado? Eu recebo Uhum. bastante isso, né? Uhum. Acho que vocês devem receber. Não Sim. sei se eu fiz alguma coisa de errado, porque do Uhum. nada ele ficou estranho. Ah, já sei, foi porque eu falei que o copo estava fora do lugar. Exatamente, são Uhum. os Ah, pressupostos. os Sim. pressupostos, né? E E, aí a é, comunicação não acontece É. de verdade, né? e aí eu vejo que esses pressupostos, né, que muitas vezes é deduções falando, e aí Sim. vai causando um silêncio, vai causando um Uhum. afastamento das pessoas, que, eu Uhum. vou falar, mas se eu falar, pode ser que vai interpretar algo Aham. errado. Sim. E nesse meio, nesse contexto, a gente começa a perceber a distância do casal na relação, Uhum. né? Que vai criando aqueles muros, que nem é mais Sim. ruídos de comunicação, é não ter a comunicação. Uhum. E nesse contexto da distância, as pessoas vão mudando no relacionamento. É aí que eu Sim. vejo uma lógica de ciúmes. Nossa, quando a gente iniciou, você era de um jeito e agora é de outro. O que que mudou? Por que que tá tão diferente? Uhum. Não vê a pessoa no desenvolvimento dela quando fica Exatamente. mais distante, que daí parece que joga no outro uma certa culpa por ter se Uhum. desenvolvido, Sim. né? Sim. Isso você percebe também em algumas falas, né, das pessoas? Sim, é muito comum, né? Logo como fala inicial dos casais que eu recebo no consultório, é assim: nossa, essa pessoa não é a que eu me casei, Uhum. né? E eu digo: tenho certeza disso. Que bom, né? Disso não temos Que dúvida, bom que essa né? pessoa não é aquela mais. Com certeza não é mais a pessoa, Aham. né? Porque é exatamente isso, né? A gente muda muito, né? Sim. E aí eu acho que tem outras questões que talvez valha a pena a gente falar, que esse distanciamento ele vai ocorrendo e muitas vezes pelos próprios ciclos que a família passa, Hum, né? Sim. Então, é, se a gente pensa num casal, né, que resolve constituir uma família, ter filhos, por exemplo, e aí começa a desenvolver o casal parental, né, que é o uhum, casal de pai e mãe, Uhum. para além do casal marido e mulher, né? uhum. E muitas vezes essa parentalidade, ela acaba ocupando todo o espaço da vivência do casal. Sim. E o Uhum. casal deixa de ser marido e mulher e passa a ser pai e mãe. Então, Aham. quantos casais a gente vê que o único assunto que eles têm são os filhos? Uhum. E aí o abismo vai ficando Cada vez maior, né? cada vez Maior. maior, né? Uhum. E aí o que que acontece? Quando os filhos começam a cuidar da vida Xiii. deles, às vezes no ninho vazio, o Uhum. que que acontece? A gente começa a ter pico de divórcio. Uhum. Porque às vezes é um momento que as pessoas vão voltar e olhar um para o outro e vira a questão, né? Quem é você mesmo? É. As pessoas já não se reconhecem mais, porque elas ficaram tanto tempo distantes uma das outras que não se reconhecem, não sabe mais o que gosta, não tem Uhum. assunto. O assunto era o filho, o assunto foi embora. Sim. O que que a gente fala? Aí, nesse sentido, as séries têm salvado muito casamento, viu, gente? Aham. Porque
tem a história da série, aí assiste uma série junto, começa a gostar. Aí, às vezes, o casal consegue se Conversar de reaproximar. novo, né? Né? Às vezes acham um hobby, né, que Uhum. ambos gostam. Ah, vamos começar a fazer curso de dança de salão, sei lá o quê. E isso vira um hobby e o casal consegue se reconectar. Sim. Outros não, né? Porque ficou nesse abismo e muitas vezes as pessoas se tornam pessoas muito diferentes. E às vezes aquilo que unia ou poderia unir não existe mais, né? Porque fizeram caminhos ali Uhum. completamente diferentes. Diferentes. Sim. Eu lembro também uma aula, tô lembrando de Ah, várias vai que eu remember aí. Você vai ter certeza que eu passei prestando atenção na aula. Ah, mas eu lembro de uma aula que você falou de algo que eu parei para pensar. Eu falei, caramba, né? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Que é a importância de que, por exemplo, quando nos Estados Unidos, quando chega uma certa idade ali, próximo aos 18 anos, as pessoas vão morar sozinhas. Uhum. E aí, depois que vai casa, né? Uhum. E esse espaço de morar sozinho é uma ponte, importante para os relacionamentos, para não sair da casa da minha mãe que passava manteiga no pão para mim toda manhã, Uhum. né? A minha mãe que recolhia minha roupa suja que ficava ali no meu quarto, lavava, chegava, tava passadinha, né? Uhum. Ou o meu pai que resolvia as coisas para mim, me levava, né? Uhum. E eu falei, nossa, como isso é importante mesmo. Pode ser saudável. Não é cultural, muito cultural. Agora acho que Sim. está melhorando um pouco, está começando um pouco, mas Uhum. não é muito cultural aqui ainda no nosso país, né? Uhum. E aí, pegando essa aula de alguns anos atrás, eu queria que você falasse para a gente aí o que você vê ali de importante nesse processo mesmo. Não teve isso, vai dar errado. Ou de pais que acabam se envolvendo nos relacionamentos e aí não dá certo. Ou de homens que procuram alguém como a mãe, ou de meninas que procuram alguém como pai. O que fazer nessa situação, Regina André? Então, né, eu acho que quando começam, né, a ter conflitos, etc., a própria terapia é um espaço para isso, né? E então, eu acho que a gente pode pensar, né, na terapia como espaço de desenvolvimento, assim como a gente pensa na terapia individual, né? Uhum. Na terapia de casal e família, também é um espaço de desenvolvimento de autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa está ali sofrendo por uma coisa, mas dentro daquilo, como você estava citando, que a gente chama de crise normativa. Né? O que são as crises normativas? São crises normais. Uhum, Norma quer dizer o quê, né? A maioria vive, Sim. né? Porque é esperado no desenvolvimento. Então, quer dizer, assim, a pessoa está vivendo aquilo, mas se ela tiver ali um espaço para conversar um pouco sobre aquilo, aquilo se dissolve e pode ser vivido de um jeito diferente, né? Então, acho que a terapia pode ser uma forma, né, da pessoa desenvolver esses aspectos. Ou quando já vira ali um problema mesmo, um uhum, conflito, e que aí precisa de um tratamento, né? uhum. Uhum. Mas eu acho que a terapia pode ser um espaço muito interessante, né, para as pessoas tratarem disso. E eu lembro de você falando o seguinte: a terapia de casal serve nem que seja para separar mesmo, Uhum. mas Uhum. separar em paz, fazer um acordo que eles entendam que não Sim. tenha tantas brigas, né? Sim. A terapia de casal, mas tem muita gente que tem medo de terapia de casal, hein? Sim. Uhum. E até agora eu vou fazer pergunta como aluna da Regina aqui, que não fui, mas quero perguntar como professora, né? Olha, me falaram que não pode ter tom professoral no Viu aí, podcast. ó, Olha viu? só, não Já tô tem aí, ó, jeito, tô né? nessa mesmo. Eu já tô entrando junto com a Aline na sala de aula aqui. Já recebi, por exemplo, pacientes que são vítimas de ciúmes. Ah, meu namorado, minha namorada, nossa, não deixa eu fazer nada. E aí você vai trabalhando com aquela pessoa que ela tem aquela prisão, mas não consegue Uhum. sair daquela relação. Então, Uhum. também assim, fala com o namorado. Não, não consigo, tento falar, parece que fica uma barreira. Você tá trabalhando com a pessoa que é vítima daquela situação e até que ponto aquela pessoa consegue chegar na pessoa ciumenta ao extremo. Uhum. E também o outro lado. Já atendi pessoas ciumentas demais, que são as pessoas com ciúmes excessivo, Uhum.
não sabe lidar com aquilo, porque, nossa, não consigo pensar em outra coisa além dessa pessoa o dia inteiro. Aquilo atormenta a pessoa. Então, dizer assim, nossa, a pessoa que é ciumenta, é gostoso ser ciumento? Não, porque sofre demais também, porque é uma angústia, né? Sim. Sintomas de ansiedade muito fortes, sintomas depressivos Sim. muito fortes, porque, nossa, não tá dando atenção, não conversa comigo, imaginações, assim, delirantes, Terríveis, delirantes mesmo, no sentido de o que pode estar fazendo. E parece que a gente fica com uma barreira, aquela tipo assim, nossa, tem horas que eu tô atendendo a pessoa que sofre com ciúmes ou a pessoa que é ciumento. E o casal sempre tenta um resolver o outro. Então eu entendi a sessão, vou lá falar. E aí volta, não tive coragem, não consegui falar. Ou o que é ciumento? Vou então tentar amenizar. Daí na outra semana, não consegui nada. Como que você vê essa... Porque assim, claro que a terapia em casal, ali junto, seria o mais ideal. Mas a gente sabe que esse quadro é meio difícil porque as pessoas têm preconceito. Como que seria essa lógica, tipo, de... por exemplo, a pessoa que sofre com os ciúmes, ela se sentir a responsável para salvar o outro, para ajudar o outro, para melhorar o outro, né? Como que você vê essa linha? Então, né, eu acho que assim, num caso desse, eu encaminharia para uma terapia de casal, né? Sim. Mas eu acho que assim, quando a gente está num atendimento individual, eu acho que a questão é a gente trabalhar com quem está na nossa frente, né? Porque é aquela história, né? Relação implica nas duas pessoas. E enquanto eu acho que o problema está só no outro, Sim. essa relação não vai ser alterada, né? Aham. E então, se a gente está cuidando de um pedaço desta relação, eu acho que passa por essa questão, né? Então, em que medida essa pessoa consegue entender qual é a participação dela nesse relacionamento, né? E a gente sabendo que quando uma pessoa muda, por extensão, o outro muda, né? Até partindo do referencial que eu trabalho, que é o sistêmico, é muito essa nossa premissa, né? Sim. Porque é um sistema, você mexe num pedacinho do sistema, ele reverbera como um todo. Então, se essa pessoa conseguir entender, né, do que a gente está falando desses ciúmes? Então, quer dizer, será que a gente está falando da relação de confiança? Né? Então, o que esse relacionamento precisa para ter uma base de confiança, para ter uma Sim. base segura, né, para as pessoas se desenvolverem e ficarem bem com essa questão, né? Então, aí eu acho que cabe a gente pensar com esta pessoa, né? Qual é a participação dela? O que Nossa. ela pode mudar que muda o outro? E que bom que você falou isso, que eu fiquei feliz da vida, porque assim, é aquela ideia, né? Na relação, tem vamos dizer, o algoz e a vítima, tem essas duas situações. Então, se uma pessoa é tão forte com os ciúmes, por que que a outra também abre tantos precedentes ou abre tantas brechas para ter aquela pessoa que é extremamente ciumenta? Então, será que a pessoa vítima de ciúmes ela não é com uma carência extrema, não está buscando algo que não teve na vida e está deixando aquela pessoa tomar conta? Então, nessa linha que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque muitas vezes na terapia as pessoas veem com aquela questão de vitimismo, né? Nossa, assim, nossa, né, não sei como lidar com isso. Mas até que ponto você está deixando aberto alguma área da sua vida para que essa pessoa tenha tantos comandos ali dentro, tenha tantos poderes, no sentido de, que nem você falou, impedindo o desenvolvimento. Conseguiu um emprego. Não, mas eu acho que não é tão bom. Tá, então entendi. Então, nossa, como é que tá sendo isso? A autoestima da pessoa, né? Sim. Sim. Eu penso que a psicologia, ela gera autonomia nas pessoas, né? Então, acho que esse sempre deve ser um grande objetivo mesmo, né? Então, autonomia, o autogoverno. Sim. Então, como é que essa pessoa se governa? Como é que ela é a autora da sua história, né? E se a pessoa ela fica no lugar de vítima, né? Ela se vitimiza, ela se vê como vítima exclusivamente, não como autora da sua história, o que resta a uma vítima, né? Precisar de alguém que a proteja. Sim. E aí ela sempre vai precisar de alguém que sempre vai estabelecer relações de dependência, né? Então, eu preciso da psicóloga que me proteja. E ela não gera autonomia. Então, Sim. vou lá, corro para a psicóloga, ela vai resolver minha vida. Então, será que é esse nosso papel? Não, eu nem quero. Eu entendo que não, né? Ou, né, troca de parceiro, mas vai precisar de outro que também a proteja. Então, eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas, né? Às vezes elas estão em situações de muita vulnerabilidade, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nessas pessoas com potência. Sim.
né? Uhum. E como é que eu, como psicóloga, eu ajudo essa pessoa a reconhecer a potência, se apropriar da sua potência e poder escrever a própria vida. Uhum. E aí, baseado aí na carência, né? Escrever a própria vida, eu fiz essa semana uma pergunta no meu Instagram, Uhum, se as pessoas sabiam diferenciar solitude de solidão. uhum, E assim, a maioria não sabia, uhum. né? E pegando aí essa pergunta, eu falei até que eu vou gravar um vídeo explicando, né? Uhum. Eu acho que eu vou aproveitar agora. Já aproveita, Já já aproveita. aproveita. A solitude, ela tem a ver ali com eu estou bem sozinha, eu gosto de ficar sozinha. Aquele momento que eu vou chegar em casa, vou sentar sem ninguém, vou abrir um vinho ou sei lá o que gosta, assistir uma série, ficar bem comigo. Eu tô bem com a minha companhia. Eu não preciso de um outro para ter essa companhia. Uhum. A solidão já vem ali, porque às vezes a solidão acontece não quando a pessoa tá sozinha apenas, mas no Sim. meio da multidão, Uhum. né? Você tá ali, tem um monte de gente, e você não encontra alguém que preencha, ou eu preciso estar alguém, nossa, eu não consigo, né? Aquela angústia, aquele desespero de encontrar alguém. Nesse desespero de encontrar alguém, não necessariamente em relacionamento afetivo, mas aqui no nosso caso que a gente está falando, é nesse momento que é muito perigoso, que é, por que que eu estou procurando alguém? Para preencher um vazio? Uhum. Porque o outro não vai preencher um vazio. Uhum. Ele não é cimento que você coloca ali Pedaço num de tapar barro, buraco. né? Uhum. O Sim. outro, ele tem. E muito ruim se o outro se modelar ao conforme ao seu buraco, porque o Uhum. outro vai deixar de existir. É um Uhum. pouco disso que a gente está falando. Co- Saindo desse pressuposto, eu percebo que muitas relações já começam errado, Uhum. porque, afinal de contas, eu estou procurando alguém para me tirar da solidão. Uhum. Dentro disso, a gente ainda, quando tem pacientes, a gente pode alertar, né? Uhum. Em psicologia, estou lá no setting terapêutico, alerto o meu paciente sobre isso e ele vai conduzindo. Mas, em geral, você percebe muito isso acontecendo aí, esse processo de que, ai, não, não posso me sentir sozinho, ou isso vem de relações de família, não sei, como a gente pode dar uma dica aqui agora, até no podcast, né? Fazer Uhum. um corte sobre isso, Uhum. de como a pessoa se perceber, por que que eu estou procurando um relacionamento? Uhum. É porque eu estou só ou é porque realmente eu quero estar com alguém, mas eu não Uhum. preciso desse alguém? Uhum. Eu acho como eu falava anteriormente, né? Que assim, nós somos gregários, então a Sim, gente gosta de gente, sim, né? Agora, eu acho que, apesar da gente gostar de gente, também a gente pode estar muito bem sozinha. A gente não muito. precisa de gente todo o tempo, Não, né? sim. Agora, eu acho que o que a gente tem que pensar é, né, assim, que tipo de vínculos eu tenho que ter na minha vida, né? Que não precisa ser só esses vínculos amorosos, né? Então, eu Exato. posso ter vários outros vínculos, e eles também podem ser tão importantes para mim quanto outros. Aliás, tem estudos que mostram, né, que para as mulheres, as amigas elas são muito importantes, né? É o Uhum. que garante saúde para a gente, é o Sim, contato com as amigas, por exemplo, né? Então, acho que isso é muito importante a gente pensar. Agora, né, quando você fala disso, tá me lembrando assim, né? A questão de como é que eu escolho um parceiro, né? uhum, Então, a gente tem várias teorias sobre isso, né? Então, a gente tem a teoria que vai falar da complementariedade, por exemplo, né? Que vai na linha dos opostos se atraem, né? Sim. Então, aquilo que eu não tenho, eu vou procurar
um parceiro, uma parceira que tenha, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu sou introvertida e eu vejo alguém ali que é super extrovertido, que faz um meio de campo, que é social, não sei o quê, isso me interessa. E eu acabo me associando a essa pessoa para eu viver aquilo, né, que eu sinto que eu não tenho. É uma teoria que tem, né? Outras teorias vão falar pelo contrário, né? Vão falar da similaridade. Uhum. Então, de repente, eu vou procurar alguém que é bem parecido comigo. Então, sei lá, eu sou religiosa, eu vou procurar alguém que é religioso, porque para mim já é uma chancela de que é uma pessoa boa e que parte dos meus princípios, etc. Então, eu vou lá, associo essa pessoa, né? Tem outras teorias que vão falar exatamente dos padrões familiares, né? Então, se eu venho de uma família, de um pai, por exemplo, ciumento, é provável que eu me interesse por relações desse tipo, porque me evocam o familiar. Eu repito os padrões, Uhum. até de forma inconsciente, né? Repetindo aquilo que me é familiar, né? Tem outras teorias que vão falar da questão que é um certo cálculo social que se faz, né? Ah, então eu quero alguém que tenha o mesmo nível escolar que eu quero alguém que tenha mais ou menos o nível socioeconômico que eu, então faz lá um bem bolado para ver quem é que eu quero do meu lado, né? Enfim, então a gente tem várias teorias que vão falar como é que se dão essas escolhas, né, para Sim. as pessoas, E né? hoje em dia ainda tem uma outra, que é, Ah, sim, sim. os aplicativos de namoro, né? Sim, Ali tem o Que menu, né? Todo tem um mundo. menu, um cardápio, O né? Esse é cardápio ali. bonito, esse é feio. Ah, esse é bonito, Sim. mas não tem. Aí vai nisso que você falou. Ah, mas não tem faculdade. Uhum. É... Ah, mas é, sei lá, é de outra De religião muito esquerda, não oposta. De quero de esquerda, esquerda, quero de direita. direita, é. E, É do time que eu não não gosto. gosto, não, 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 não. Não é corintiano, então não. Sim. Então, fica mais ainda. Sei que muitas pessoas se conhecem através de aplicativos e acabam casando. Até Sim, sim, tem ali, sim, não é sim. só ruim, Uhum. mas é um cardápio mesmo, né? Sim. Muitas vezes Sim, você vai escolher, você não vai falar, é. ah, esse é feinho, mas ele parece ser uma boa pessoa, né? Eu acho que entrando nessa questão, né, da influência que a gente tem hoje das mídias e tal, é um outro podcast que se abre, né? Sim, Porque tem muita influência hoje em dia, né? Eu acho que desde essa história, né, que tem o cardápio de pessoas, eu estava vendo uma reportagem outros dias que estão falando já da contramão disso, né? Então, o quanto que a geração Z, né, que é aquela geração que nasceu de 97 a 2010, mais ou menos, o quanto que eles estão agora adotando outro movimento que é o slow dating, que é encontrar as pessoas mais para fazer jogos de tabuleiro, para Sim. piquenique, não Uhum. sei o quê, ou seja, estão voltando à moda uhum, antiga. E o quanto que Tinder e outros estão em queda, né? Então, aquele boom, né, que a gente Uhum. teve do cardápio Sim. já não tá tão interessante, porque é muita decepção, muita desilusão e etc. Então, parece que as Uhum. pessoas já estão entrando numa outra perspectiva, né? sim. E aí a gente tem o oposto disso, que é exatamente quando a gente tem acesso a tanta gente, né? E tem as redes que mostram, porque o relacionamento ideal é assim, porque a não sei quem tá na Ah, foto, não sei aonde, né? Uhum. Então, quer dizer assim, o número de escolhas parece tão grande que fica difícil da pessoa achar assim, isso tá bom. Esse Uhum. relacionamento tá legal, tá bom, porque sempre parece que você vai achar mais e melhor, né? Sim. uhum. Então, isso gera toda uma angústia, né? Sim, Uhum. e hoje em dia, não sei se vocês devem saber, mas existem aplicativos para pessoas que têm compromisso, que são casadas, para Uhum, encontrar outras pessoas que também queiram, que também são casadas e uhum, que queiram aí dar uma passeadinha Uhum. fora do quintal, Uhum. uhum, né? E o negócio pega fogo, viu? Tem até Uhum. para sim, você como é uhum. que fala? Pisar fora, né? Jogar água fora da bacia. Ah, não sei, tem um. Mas tem uma variedade. Você escolhe que tipo de relacionamento sexual você gosta de Sim. ter. Uhum. É bem amplo o negócio. Sim, sim, porque abre, né? Abre para Uhum, esse campo, né,
de ter novas modalidades de infidelidade, né? Digamos assim, Porque né? você não Que é casa- outro capítulo também, né? Porque aí não é nem em relação, porque tem um relacionamento aberto, muitas Uhum. vezes. Às vezes Uhum. é, Sim, mas às vezes não é, sim, sim, sim. né? E por que que eu fico numa relação que não me satisfaz? E não é um relacionamento Sim. aberto. Uhum, E assim, Regina, a, falar da terapia de casal, de certa forma, não tem como não entrar nesse contexto, né? sim. Um casal tá há muito tempo junto, mas daí uma pessoa começa a ter uma certa ascensão profissional, uma certa ascensão no sentido social, se Uhum, desenvolveu. E a outra pessoa se incomoda com aquilo. Então, assim, uhum, é um incômodo que pode também emergir um ciúmes que a pessoa não tinha antes, que também aí eu vejo que é uhum, uma outra linha de raciocínio, que, tem uhum. ciúmes que a pessoa, por exemplo, já tem aquilo que foi vindo de uma questão familiar, de várias questões de inadequação, que é da pessoa, mas muitas vezes tem casais que estão há muito tempo juntos, tudo tranquilo, e quando um Uhum, começa a ter uma uhum. ascensão de alguma forma, Sim. o outro começa a ter esse incômodo e começa a Uhum, ter um ciúmes meio diferente, que não tinha, né? Eu falo, nossa, uhum. mas o casal era para desenvolver, mas agora desenvolveu um ciúmes aqui no meu, Uma é que apareceu algo insegurança. ali, né? Uma Uhum. insegurança. Nesse sentido, apareceu o ciúmes. Muitas pessoas pensam assim, acabou a relação. Tem como ressignificar esses processos? Claro, claro, né? Eu acho que é muito, inclusive com infidelidade, né? Uhum, Muitos casamentos, né, pegando o gancho, né, com o que a Uhum. Aline estava uhum, falando, muitos casais que chegam no consultório para tratamento traz uma questão de infidelidade. Muitas vezes a infidelidade surge uhum. dessas novas oportunidades Sim, profissionais, né? Por exemplo, a viagem do trabalho para não sei Uhum. aonde, uhum, ficou não sei tempo, não sei quanto tempo lá, não sei aonde, né? Então, muitas vezes vem essa questão, né? Então, da pessoa ter se desenvolvido muito, muitas vezes deu brecha aí para uma infidelidade, gera uma insegurança. Então, é possível reconduzir, sim. Tem muitos casais que eles acabam criando uma nova base de segurança uhum. para a relação deles, e às vezes o casamento é muito mais fortalecido disso, né? Sim, Então, nesses casos, né, quando tem esses abalos de confiança, né, seja por uma insegurança, porque um se desenvolveu mais e o outro não, ou por um caso de infidelidade, ou as duas coisas, o que eu costumo dizer é assim: a gente precisa fazer um novo contrato de uhum, casamento, sim, né? Nos casos de infidelidade, muitas vezes eu digo para as pessoas: olha, o contrato inicial que vocês tinham, supondo, né, que existia um contrato de fidelidade, de monogamia, eu digo para eles: esse contrato foi rasgado, né? Porque uhum, é isso, né? Quando tem uma cláusula lá que não é Uhum. atendido, acabou aquele contrato. sim, Agora, às vezes a gente rasga um contrato, mas a gente quer fazer um outro. E uhum. que outro contrato é esse, né? Então, é possível restabelecer uma base de confiança, né? Tem uma autora que eu gosto bastante também, que é a Esther Perel. Ela diz em relação à infidelidade que você estava trazendo, que é assim: muitas vezes a pessoa que trai não é porque ela quer um novo parceiro ou parceira. O que ela quer é uma nova versão sobre si mesma. Uhum, Porque muitas vezes o que a pessoa quer ela quer sentir uma vitalidade, ela quer se sentir desejada, sim, ela quer se sentir com um frio na barriga. Então, o uhum, que a pessoa quer viver é uma nova versão sobre si mesma, e não necessariamente um novo parceiro. E muitas vezes os casais que conseguem passar por isso, escrever um novo acordo, porque às vezes fala assim: não, vale a pena, né? uhum, Descumpriu, gera dor, gera sofrimento, né? Mas às vezes fala assim: quero reescrever um contrato. E uhum, como é que vai ser esse contrato, né? E aí os casais vão decidindo e podem estabelecer novas formas de confiança, né? O que eu costumo pensar muito nesses casos, né, que você está trazendo, é pensar assim, né? O quanto que a pessoa, porque assim, se eu penso na relação de confiança, ela está mais em mim do que no outro, né? uhum. Porque a gente não controla o comportamento do outro, né? Nem muitas vezes a gente controla o nosso, que dirá o do Sim, outro, né? Sim, uhum, com certeza. Então, qual tem que ser essa base de confiança? Tem que ser uma base de que eu vou saber sair de uma situação que eu não queira uhum. viver. Essa é a Tá. confiança que eu tenho que ter.
Aham. né? Então, se alguém, né, que eu tô divido a vida, a pessoa se desenvolveu muito e eu não, eu quero me desenvolver Uhum. igual, Tá. eu quero estar ali. Se eu quero, é uma opção para mim. Uhum. Eu não quero, mas eu tolero o desenvolvimento do outro. Volta a história do desenvolvimento que eu falei para você. Aham. Uhum. Eu tolero esse desenvolvimento do outro e sei que eu vou conseguir administrar isso dentro de mim Uhum. ou não. Ou eu abro mão da relação, né? E tudo bem, né? Vou viver outras coisas. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que essa base de confiança, tanto própria quanto de rever um contrato de casamento, ele é super possível, né? Uhum. Sim, As pontinhas, né, quando gera esses hiatos, né, entre um e outro, essas pontinhas, elas são possíveis de ser reconstruídas, né? Sim. sim. A questão você falou da questão sócio-histórica, né? A Uhum, cultura, os uhum, ritos, a religiosidade. uhum. Também eu vejo ali que tem um papel muito importante. Sim. Então, na minha família nunca ninguém se separou. Uhum, E aí você cria ali e agora? Não uhum, tá dando mais certo, eu não tô feliz. Mas eu não posso me separar porque minha família não é desse jeito, né? E aí até a pessoa criar coragem para falar assim, a família não tá vivendo dentro da minha casa e a opção é minha, porque quem tá sofrendo sou eu, muitas uhum, vezes não brota, né? Muitas vezes não vem outras pessoas falam, não, não aguento mais, vou enfrentar, porque isso não tá uhum, bom. Ou até de na minha família, é tradição casar só com pessoas do mesmo país, origem cultural, ou da mesma religiosidade, né? Isso acaba pegando de um jeito que eu vejo que oprime muitas pessoas. Eu já peguei em consultório ali, né? uhum, Ai, não, mas é porque meu pai não vai aceitar, minha mãe não vai aceitar que eu namore com fulano. uhum. Ou então, mães, quando começam aí de adolescentes, que as meninas Sim. começam a sair, já tive um caso assim. Ela conheceu um menino, uma balada, não sei lá, não lembro onde que foi. E aí, a mãe queria saber quem era o menino. Hum. Ela sabia o nome completo. O que que a mãe foi fazer? Foi pesquisar o menino no LinkedIn. Uhum. E aí, só que no LinkedIn, se você não bloqueia, aparece que alguém pesquisou você. Sim. Mas essa menina ficou tão brava. Imagina. Mas ela ficou tão brava com a mãe, mas tão brava, ela chegou e falou, ai, nossa, eu concordo com ela, né? Assim, não vou validar a mãe nessa situação, até entendo a preocupação, né? Uhum. Mas tudo isso que engloba, né? Um relacionamento, manter um relacionamento, não tem um Ah, não. ponto, né? É Uhum. uma multiplicidade, né? São Uhum. múltiplos os pontos, né, Regina? Sim, sim, sim. E essa questão, né, de ver as separações como estigma, né, é uma coisa muito importante, né? Sim, Inclusive, a gente vê isso em casos de violência, né? sim, Então, muitas vezes existe uma situação de violência e ainda assim a relação se mantém por estigma, né? Por ver o divórcio como estigma, a pessoa não quer se separar, né? E aí sim. sim, às vezes tem questões que são religiosas, às vezes tem questões que são familiares, como você falou, né? E às vezes acaba perpetuando uma relação que não faz mais sentido para ninguém, né? Sim. Uhum. Agora, eu tenho uma pergunta para as duas. Olha só, vamos embora. Olha, ah, que eu não estou nessa situação. Hum, Quantos anos você está casada? 26. E Esse você? ano eu faço 30. Ela 30, ganhou, ela ganhou. Bodas de pérola farei. ó, 30 e 26 é bastante tempo. Sim. Uhum. O que faz aí, as duas? Eu quero as duas me falando. O que faz ficar. o- Qual o segredo aí pra tanto tempo? Eu sei que isso é muito individual, não que eu esteja atrás disso, tá? Mas Uhum. é difícil relações se manterem, tá Uhum. muito, hoje tá muito fácil se separar, né? O que Uhum. que faz? Não sei quem quer começar.
Eu acho que a Regina tá mais Regina, tempo aí, vai lá. Andréia, que é- Né? Você tem mais tempo? Então, né, eu costumo dizer para as pessoas, né, que escolher viver com alguém é uma das escolhas mais arrojadas que a gente faz na vida, né? Sim, Uhum. Porque tem tudo para dar errado. tem. É verdade. Tudo para dar errado. Porque é aquilo, né? São pessoas diferentes, por definição, que vêm de bases diferentes, com costumes, com valores, né? Com famílias que têm modos de funcionamento diferente. E aí você escolhe dividir tua vida com a criatura. E pensando que você vai ter que negociar com ela o tempo inteiro, todas as coisas. Então, quer dizer, é uma missão muito arrojada, né? E aí, eu acho que o que a gente tem que pensar, né, a despeito dos ideais românticos, que dizem, eu tenho que achar a pessoa certa, eu acho que a gente tem que pensar que a pessoa certa não existe, Uhum. né? O que existe é a gente fazer dar certo, Sim. Uhum. né? Esse fazer dar certo é trabalho cotidiano e não é fácil, Uhum. mas é trabalho cotidiano, né, de você tentar entender qual é o contexto, né, que você vive. É você tentar entender, a pessoa está satisfeita? Eu estou Uhum. satisfeita? Se não, o que que a gente faz para a gente ficar satisfeito? Sim. O que cada um pode fazer para chegar a essa satisfação? Né? Porque é importante, né? Porque é isso que Sim. vai dizer, vai dar o tom, né? E que você vai conseguir viver bem com a pessoa. É se você tiver ali uma satisfação no casamento. E a satisfação tá ligado com isso, né? De você sentir que você pode fazer, né? O que você quiser, que tá dentro do acordo, que você tá se desenvolvendo, né? Que você vai ter ali projetos comuns com a pessoa, né? Então, assim, os casamentos eu costumo pensar assim com 3 elementos que são super importantes, né? Dentro do formato social que a gente tem hoje. Um deles é ter projetos, né? Porque a Uhum. gente não pode esquecer que casamento é uma sociedade de algum jeito. Sim, Sim. Uhum. E não existe sociedade se a gente não tem um projeto. Uhum. Não é sim, isso? sim. O projeto mantém a gente junto, inclusive, né? Então, por exemplo, se a gente vai montar uma padaria, Aline, nós vamos ser sócios, essa sociedade, a gente vai ter a padaria. Aí a gente briga, mas aí eu vou pensar assim, não, mas a nossa padaria tá lá boa. Uhum. Vou lá, vou contar até 10, vou respirar, vou dar uma volta, daqui a pouco eu vou conversar com a Aline sobre a nossa sociedade. Mas eu me mantenho, por quê? Porque vale a pena os projetos que a gente tem junto, né? Se eu não tenho projeto, fica muito mais fácil de eu falar assim, então, Uhum. não preciso disso. Então, projetos numa relação, ela é super importante. Esses projetos, gente, não precisa ser aquelas coisas megalomaníacas, né? Uhum. Às vezes o projeto são coisas bem simples, né? Então, às vezes o projeto é, olha, vamos fazer uma viagem no final de semana. Sim. Pode ser um Sim, projeto. sim, Tem um projeto que muitos casais já têm inerentes, que é criar os filhos. Uhum. Isso é um projeto, sim. né? Que já é dado. Então, pode ser um projeto que vamos fazer isso junto? Vamos. É um projeto da relação, né? Patrimônio do projeto. Mas, assim, eu acho que ter projetos e a gente inventar projetos ao longo da vida, então, um relacionamento como o meu, que é muito longo, tem um momento que tudo que você tinha lá de projeto, você já Já tirou, foi. Aham. né? Filho se formou. Já se formou, né? Já não ficou rico mesmo, tá tudo bem, né? Aham. Já chegou lá num patamar. Agora, quais são os pequeninos projetos que a gente consegue ter no dia a dia para ter essa motivação de, vamos fazer? Uhum. Vamos fazer uma viagem? Vamos. Vamos pintar a parede? Vamos. São projetos. Vamos treinar? Vamos. Uhum. São pequenos projetos. Então, isso eu acho que é uma das coisas que mantém o relacionamento. Ó, Né? que bonito, hein? A outra questão. Desculpa. Não, pode falar. Não, É, porque eu a já Clau tô tem. pegando tudo. E a Clau tem um projeto com o I10, o Uhum. marido dela. Por isso que você tá Ah, falando e eu tô percebendo ali. A outra questão que eu acho importante é o teu espaço para intimidade, né? Essa intimidade,
eu não estou me referindo à sexualidade, que é o outro pilarzinho que é importante. Eu estou me referindo à questão da própria intimidade mesmo, que é aquela relação que você pode se desnudar para outra pessoa, Uhum. né? Então, que você pode sentir que você tem ali. Pode ser que a pessoa não concorde com você, mas que você tem certeza de um lugar de aceitação. Então, isso é importante, né? Da gente ter essa relação que a gente sabe que ali é um apoio, é uma segurança, tem uma aceitação, né? Então, isso é outra coisa que faz manter o relacionamento. De você repensar a briga, a raiva, não sei o quê. Você repensa se você sabe que tem essa relação de intimidade. E o outro pilar, que eu acho que é importante e que ajuda a manter os relacionamentos, é a sexualidade, né? Então, é claro que a sexualidade, ela pode passar por várias fases na vida de Sim. um casal, né? Mas eu acho que é alguma coisa que pode aproximar o casal, que pode manter o casal unido também, e que é um lugar que a gente tem que cuidar. E, de novo, tem que ter uma comunicação aberta e tem que ter a possibilidade de negociar coisas, né? Então, eu acho que é isso, né? Não, ela já deu aula. É trabalho árduo, trabalho Aham. árduo. É sementinha que a gente vai, né, regando todo dia dessa forma, realmente pelos projetos, eu vejo que é uma coisa que realmente na minha vida faz uma diferença. Esses 3 pontos, né, a questão do momento de você ter essa conversa que você pode falar e a pessoa vai estar acolhendo, vai estar entendendo, vai estar dialogando, vai ter espaço para você, né? Um dos pontos que eu vejo que me ajuda muito eu gosto muito da palavra, né, surpreenda-me, surpreenda-se. Eu acho que se surpreender com a pessoa é muito gostoso, não ter aquela Sim. previsibilidade de que todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Então, Sim. quebrar rotinas, eu acho que é muito bom, né? Sim. Fazer novas. Quebrar rotina, sei lá, todo dia toma café, hoje vão tomar chá. É uma rotina que quebra, mas isso dá uma surpresa, dá um porquê. E eu vejo que isso vai trazendo novos olhares para a relação também, né? Sim, sim, sim. E com o passar dos anos, eu acho que a Regina também tá. Filhos, né? Ciclos, que muitas vezes esses ciclos são fortes na nossa vida, no sentido de relação, né? Tem projetos, vamos pensar, de empreendimentos, mas tem projetos vida, que são os filhos, como é que é isso? Sim. Quando isso já vai acalmando, aí vem essas pequenas coisas, né? Os delicados aí que vem na relação. Eu acho que isso é muito importante também. Sim, sim. Que bonitinho, Né? parabéns pra vocês. Nossa, que gostoso. Acho que eu fiquei feliz tá falando. Hoje, Dia dos Namorados, a gente passando tantas coisas aí pras pessoas também, Como né? chama seu marido? Bento. Bento, ali, ó. Muito obrigada, viu? Você tem uma grande mulher aí que é ó, deve ser um grande homem também. Aí eu já vou mandar também, né, pro meu marido, que é Sim. aniversário dele hoje, por sinal, Dia dos Namorados, É aniversário. Amo demais, parabéns. Então, assim, desde que a gente começou a namorar, eu não comemoro o Dia dos Namorados, eu comemoro o aniversário aniversário dele. dele. Então, o Dia dos Namorados sempre tá muito misturado, mas já mando aí meus parabéns também. Aí, ó. Sim, 10, parabéns. Você é uma pessoa que está aqui, ó, no meu coração também, com a Psec, com a Cal. É muito bom. Aí, Gostoso. parabéns. Ai, é quentinho. Ficou todo mundo contente aqui agora, né? Pena que já tá acabando o nosso Sim. né? Nossa, quanta coisa pra gente falar, dar risada aqui. Sim. E eu acho que a gente conseguiu passar para muitas pessoas essa questão das relações afetivas, o quanto que é importante, o quanto que dá para ressignificar, o quanto que dá para ter esse olhar cuidadoso, esse olhar atento quando as coisas. Quando você falou sobre essa questão do desenvolvimento, eu acho que isso foi a Nossa, melhor. essa frase né? eu anotei. Se essa relação me ajuda no meu desenvolvimento, se ela não está ajudando, por que eu estou permanecendo Sim. nela? Então, eu acho que isso foi uma dica, uma informação assim que vale ouro. Vale então, ouro. Só tenho a agradecer. Imagina, prazer. E agradecer o pessoal aqui também que ajuda a gente aqui no podcast, né? Então, agradecendo aí a Júlia Almeida Cabeleireira, muito obrigada aí por todo o carinho que tem com a gente. Agradecendo o Tem no Limão, que faz a nossa divulgação semanal aí, ó. E essa semana o Tem no Limão todo apaixonado aí, cheio de corações. Então, assim, é um programa que eu gosto Tem muito até também. o Tinder do limão, tem né? Limão Move, tem tanta coisa ali Limão deles, Move. né? Então, assim, agradecemos aqui o estúdio do Gargamel Produções, que cada vez está melhor, acolhendo a gente com tanto carinho. E agradecemos a Clínica Psec, que faz esse momento acontecer, né, Aline? Aí, há muito tempo, muito gostoso. Então, assim, só gratidão hoje, né? Lá tem terapia de casal. Terapia de casal, olha que realmente eu vejo que é bem o que a Regina falou. Rever essas relações, né? Novos contratos, eu acho que tudo tem como dar esse olhar diferente também, né? E um agradecimento especial aí à Regina, mais uma com vez. certeza. Regina Andréa. Nossa, para mim foi muito gostoso, assim, eu
parece que a gente nunca sai da relação de aluno com alguém que a gente admira, né? Então, o que ela fala ali, teve algumas coisas que eu fiquei anotando aqui, não foi para fazer pergunta, foi como se eu estivesse em aula. Mas uma vontadezinha, assim, né? Você podia fazer um curso aí pra gente, né? Quem sabe? Mas é delicioso, assim. Obrigada por dispor seu tempo aí. Imagina, foi um prazer. E a gratidão, assim, são relações que a gente leva para além da faculdade, né? Porque, assim, já faz um tempo. Uhum. E a gente tá ali sempre, né? Uhum. Sempre nessa. Não acabou. Aí tem professor que acaba, que eu nem lembro mais o nome. Sim. Mas alguns, e a Marcam, né? Regina faz Marcou. parte das que marcaram minha vida e que eu tô sempre em terapia lembrando de algo que ela falou. Que Obrigada. bom, Obrigada, eu que Virgínia. agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês, né? Num dia especial aí, dia dos namorados, Nossa, foi né? perfeito, perfeito. Gostei muito aqui, né, do nosso bate-papo. Desculpa se adotei um tom professoral, Nada, mas foi ainda está ótimo. muito impregnado em não. mim. Foi maravilhoso. Nossa, perfeito. Gostei Como são as muito. tuas mídias sociais aí agora, também. Bom, é Dia dos Namorados. Você que está aí nos assistindo, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho de notificação, curtam, compartilhe, porque eu falo sempre, vou repetir, que o nosso intuito é levar conhecimento real, porque hoje em dia tem tanta porcaria nas redes sociais, tantos falsos vídeos, falsos profissionais que não estudam, que não se capacitam e ficam. E eles conseguem ficar ricos, que vendem a hora que você vê que. Não acredito que tem não sei quantos milhões de seguidores, né? E a gente vê o quanto isso é nocivo, né? É nocivo. Dependendo do paciente que eu tô atendendo, vou fazer uma imersão de não sei o que eu falo. Já sei que vem com trabalho depois para mim. Porque você vê que não é com alguém capacitado. Tem o nosso Instagram também, pode_estar. O meu Instagram é psi.alinemarcelino. Da Clau é claudianequaglia.psi. Da Psec, é Psec. Do estúdio aqui Gargamel Produções. E, professora, passa o teu, por favor. Meu Instagram é Regina Andréa, meu nome todo emendado, ponto Vicente. É isso aí. E muito obrigada aí, coisa vocês. boa. Feliz Dia dos Obrigada. Namorados. Aí. Vamos brindar aí, brindar o amor. É possível, é possível. Aí, ó, temos dois aí, ó. exemplos aqui, Claudiane e Regina Andréa aí, que, ó, Brindar o na amor. força Vamos lá. da- É isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau.